O stream começou agora, Lê. Só pode continuar, tá? Tá, agora. Acho que alguma pessoa vai entrar aqui, peraí. Franciele. Oi, Fran. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Que bom tê-la conosco. Então, vou voltar aqui para pegar na gravação, porque na gravação a Lute começou do segundo slide. Hoje vamos falar sobre a nossa Bíblia protestante, né? Mateus saiu da chamada. Mateus entrou na chamada. Gente, vai entrando e eu vou continuando a aula, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Nós mudamos o horário para testar. E aí a gente... Se não for bacana, a gente volta para o horário das 11 semana que vem. Fechou? Então, hoje nós estamos falando da Bíblia protestante, né? Que é a nossa Bíblia, a Bíblia que a gente acredita que tem 66 livros. Tem a Bíblia da Igreja Católica, que tem 73 livros, com 7 livros a mais que a gente, mas aqueles livros são apócrifos. Nós não acreditamos nesses livros, né? Então, hoje nós vamos falar da nossa Bíblia, a Bíblia cristã, protestante. Aqui, a Bíblia se chama de livro, né? Ou coleção de livros pequenos, e originalmente ela foi escrita em 3 idiomas, que é o aramaico, o hebraico e o grego koiné. Oi, Ale, que bom você estar aqui, seja bem-vinda. Então, ela foi escrita nesses 3 idiomas originalmente, e depois foi sendo traduzido, fazendo cópias para todos os povos, né? Ela foi escrita por 40 autores, esqueci de colocar o número 40 aí, mas foi 40 autores. O autor principal que inspirou a Bíblia foi Deus. Deus inspirou esses 40 homens em diferentes tempos para escrever a Bíblia, né? A forma mecânica foram os homens que escreveram. Eles escreveram a Bíblia, mas Deus inspirou eles a escreverem. E foram 40 autores. Hoje nós temos a cópia, eu coloquei aí pra gente, né? Hoje nós temos a cópia em nossas mãos, mas não existe mais o original. Porque antigamente os escritos eram feitos em papiro, né? Como é que fazia? Eles escreviam as leis de Isaías, Moisés e tudo mais, os livros antigos, né, do Velho Testamento, e eles enrolavam o papiro e colocavam dentro de vasos para sua preservação. Então não existia livro. Até se você vê aqueles filmes antigos, tem vários filmes assim. Eu assisti uma série que se chama Vikings, que também conta muito a história do clero, The Last of Kingdom. Eu até, inclusive, eu incentivo a assistir, porque é muito bacana a historicidade, né? Você entende como acontecia o catolicismo, o cristianismo, bem lá no princípio mesmo, na Inglaterra, em Roma, e foi passando para vários lugares. O cristianismo foi crescendo, né? Então, antes, não existia um livro com todos os livros dentro, né? Até porque os livros estavam sendo escritos. A lei de Moisés... Deixa eu diminuir aqui o ar, porque eu estou com muito frio. Então, os livros, eles não eram escritos assim no mesmo lugar. Olha, a Eliane já falou que já assistiu. Eles eram feitos em papiros, e eles eram... preservados dessa forma. Mas você veja bem, por que é difícil ter o original das coisas agora? Olha o tanto de guerra. Olha aí, imagina Paulo nas viagens missionárias indo evangelizar com os rolos. Mano, eu nem imagino, cara, como deve ter sido difícil. E eu também fico imaginando também quantas coisas nós perdemos, né? Porque os escritos, eles são registrados e ficam para sempre, né? Quando a gente escreve, a gente registra o acontecido. E eu fico imaginando sobre todas as guerras que tiveram, né? Incêndios em Roma, quanta coisa a gente não perdeu. De historicidade mesmo. Esses escritos, como eles eram preservados em vasos, quantas coisas não foram perdidas, incendiadas, enfim. Mas uma coisa que eu quero que a gente aprenda muito aqui hoje, né, começando a Bíblia, é que tem 2 tipos de leitura da Bíblia, que é a aplicação pessoal e a interpretação técnica, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui para vocês.
e de como a Bíblia a gente precisa ler com cuidado, com muito temor mesmo. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em João 10. Esse é um texto muito conhecido e muito pregado. E quando eu li sobre isso e aprendi sobre isso, né? Eu faço teologia, tivemos aulas de bibliologia, né? E estudando mesmo em casa, vocês sabem que eu sou muito curiosa, então eu estudo bastante, leio bastante artigos também. E olha só o que é pregado em relação a esse versículo e o que é passado erroneamente para a gente. Aqui, em João 10, fala sobre o pastor e o seu rebanho. Jesus estava falando. E aí, no versículo 10, está escrito assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outras versões, está escrito que tenham vida em abundância, né? E aqui eu coloquei nessa versão que a tenham plenamente. Veja, eu escrevi aí: Jesus aqui nunca fez conotação ao diabo. Ele estava tendo uma conversa com os fariseus e era deles mesmo que Jesus estava se referindo. Por quê? No capítulo 9, anterior ao 10, Jesus havia curado um cego de nascença. E então, ele foi curado, né, o cego. E aí que no versículo 35 diz assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? O que aconteceu? Esse homem foi curado por Jesus e ele saiu falando por aí, né? E os fariseus encontraram ele e falou assim: olha, você foi curado, mas você é cego de nascença, né? E eles falaram: não, um homem me curou. E os fariseus acreditavam que ele era cego por causa dos pecados do pai dele. Só que, na verdade, isso não tem nada a ver, né? Jesus o curou, ele ser cego ou não tinha a ver com os pecados que os pais deles haviam cometido. Jesus simplesmente o curou. Então, os discípulos insultaram esse homem que estava cego, né? E agora podia ver. Jesus viu isso, encontrou ele e falou: olha, você crê no Filho do Homem? Não importa o que estão falando. Que se foi pecado do seu pai, que pecado da sua mãe, por isso você se tornou cego. Isso não importa. Você crê no Filho do Homem? E aí o homem perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E disse Jesus: você já o tenho visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêm se tornem cegos. No versículo 40 diz assim: alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos, então, né? E disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. O que acontece aqui nesse capítulo, gente? Tudo isso porque um homem foi curado da sua cegueira de nascença. E Jesus aproveita essa oportunidade para falar sobre a cegueira espiritual. E os fariseus estavam nessa conversa. Então, ele continua falando com os fariseus e os judeus começam a se aproximar para ouvir Jesus falar. E Jesus começa afirmando, vamos ler do versículo 6. Olha só, capítulo 10, versículo 6. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que estavam falando. Então, Jesus afirmou novamente, para onde? Para todo mundo. Os fariseus, os judeus que estavam se aproximando. Eles não estavam num sermão. Ele estava simplesmente tentando apagar ali o incêndio ou fazê-los entender o que estava acontecendo, porque aconteceu um milagre. Né, um milagre que foi um cego de nascença ser curado. E os fariseus não acreditavam nisso, os judeus estavam assustados com isso, e Jesus começou a falar o que era, o que estava acontecendo, né? Então ele falou assim, afirmou para todos eles: olha, eu digo a verdade para vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta.
quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que ele está falando aqui, ó? Eu escrevi aí. Os fariseus faziam as leituras no templo, mas não os ofereciam aos povos para que lessem em suas casas. Não havia cópias. Para se ter o ensinamento, o conhecimento sobre Deus, era preciso ouvir de um fariseu. Então, você só tinha acesso à leitura quando a leitura era feita por um fariseu num templo. Nós temos esse acesso em casa, nós temos a graça, né? A bênção de ter nossas Bíblias em casa e ter total acesso ao conhecimento. Nesse tempo, os fariseus escondiam as informações e pregavam as escrituras como se fossem uma lista de regras, como se fossem doutrinas. Então, quando Jesus fala aqui, ó, eles são assaltantes, são ladrões, porque eles roubam as palavras de vocês. Eles roubam o conhecimento como se fosse só eles que pudessem ter acesso a isso. Então, ele fala isso, porque quem não lê a Bíblia, quem não tem acesso à voz do Senhor, porque a Bíblia é a voz de Deus. Quem não tem acesso à voz de Deus é morto. É destruído. Por isso que está escrito assim, ó, o ladrão vem apenas para roubar, roubou a palavra, escondeu, ensinou apenas como uma doutrina, como se fosse uma lista de regras, para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, nós colocamos toda a culpa e ensinamos como se fosse o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas não está falando de diabo, você está falando um ladrão no original. E Jesus, ele fala sobre os fariseus aqui. Quem não tem acesso à palavra do Senhor vive como um zumbi nessa terra. Você acredita nisso? Eu acredito muito nisso. Porque quem não tem conhecimento não tem vida. A vida é Deus. Logo, quem não conhece a Deus não tem a vida. Não está escrito lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Logo, se a luz do seu caminho é a palavra, luz para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem não conhece a palavra não anda na luz. Entendem? Então, Jesus estava falando aqui que os fariseus, olha aqui, a Débora colocou aqui alguma coisa. Quem não tem a voz de Deus está morto. Está morto. Vive uma vida que não é para viver. Porque a única... sim, você quem disse isso? Eu sei. Eu disse... tudo bem, Anitta? Boa tarde. Pode entrar. Fica à vontade. Então, aqui ele está falando dos fariseus. Olha o que eu coloquei aqui. A vida em abundância, aqui que ele se refere, eu vim para que tenham vida em abundância, ele se refere ao conhecimento, gente. Por isso que eu falo tanto, leem a Bíblia. O conhecimento que você tem, nada pode roubar de você. O que é material, as pessoas roubam. Elas podem levar embora, mas o que está dentro não se leva. Pode ser deturpado, mas para isso você tem acesso para que Jesus te oriente da melhor forma. Oi, Jeff, boa tarde, seja bem-vindo. Então, a vida em abundância ao qual aqui Jesus se refere é ao conhecimento. Olha o que eu escrevi aí para vocês. Os guardiões da lei eram os fariseus, né? Eles eram os guardiões da lei e não a pregavam. E se falavam, falavam em forma de doutrina, escondendo a verdade, como se fosse apenas, como se o evangelho fosse apenas uma lista de regras. Eu sempre falo isso para os meus amigos. Antes de uma lista de regras, até para aqueles que são novos convertidos, né? Antes de você achar que para entrar no evangelho você precisa cortar isso, aquilo, conheça o Espírito. Se você conhecer o Espírito Santo, a lista de regras não vai ser uma lista de regras. Não vai ser uma coisa que você vai ser muito sacrificante para renunciar. Se você realmente gastar tempo conhecendo o Espírito, você vai se apaixonar tanto por ele. E vai ser inundado com tanto amor que as renúncias serão mais fáceis.
Que o corte dessa lista de regras não vai ser apenas, caramba, eu não tenho mais que fazer isso. Não, você dá de graça. Você fala voluntariamente, Senhor, isso não cabe mais a mim. Isso não tem mais a ver com o que eu creio. Não tem mais a ver com o tipo de pessoa que eu quero ser em ti. Então, antes de uma lista de regras, conheça o Espírito. Conheça a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai entender o que eu estou te dizendo. Caso alguém queira comentar, fazer algum comentário, falar alguma coisa, levanta a mãozinha que eu abro. Você pode abrir o microfone e falar, tá bom? É bem livre mesmo, fica à vontade. Então, Jesus aqui, desde o princípio, se você ler a história de Jesus, ele usa a Bíblia o tempo todo. A Bíblia, eu digo os escritos, né? Na época não havia a Bíblia. Mas os escritos que havia, de Isaías, ele fala em Mateus. Ele fala, está escrito, se ele vence o deserto, ele ficou 40 dias no deserto, ele vence o deserto com o que está escrito. O diabo o tempo todo lança uma pergunta, ele falava, mas está escrito isso, não põe à prova o seu Deus. Aí o diabo vai lá e fala outra coisa, mas está escrito. Se Jesus vence com o que está escrito, vocês acham que a gente vai vencer com o quê? A Bíblia tem que estar na ponta da nossa língua. Os escritos são a nossa salvação. É a nossa segurança, é a nossa garantia. Então, Jesus ele fala aqui que os fariseus roubavam isso de nós. E a vida abundante realmente é aqueles que conhecem a Deus. Para conhecer a Deus, precisa ler. Então, o que eu falei aqui para vocês. Pode-se fazer 2 tipos de leitura da Bíblia, né? A aplicação pessoal, aquela que nós lemos e fala, opa, o Senhor falou comigo aqui que eu preciso melhorar isso. E a interpretação técnica, que você lê querendo conhecer o contexto, a minuciosidade, né, da palavra, o que estava acontecendo na época, para quem essa mensagem era, para que povo esse profeta estava escrevendo, em que profecia ele estava baseado, enfim. Tem a interpretação técnica como se fosse estudo, e a aplicação pessoal normalmente são os sermões que a gente ouve. As interpretações técnicas a gente aprende em aulas de teologia, em quartas do saber, em escola bíblica dominical, e a gente aprende a veracidade do texto, né? A aplicação pessoal também é uma forma de ler a Bíblia. Nós a lemos, o Senhor fala conosco, e nós entendemos o que nós precisamos melhorar na nossa vida. Não é errado nem certo. É essas maneiras que a gente tem de ler a Bíblia. E elas são boas e eficazes. Maiara, seja bem-vinda. Esteja aí conosco. Eu coloquei aqui, a própria história autentifica a Bíblia. Não que precise. Por que coloquei não que precise? Porque a Bíblia é a Bíblia. É ela por ela mesma. Ela já é um tesouro. Ela já é a voz do Senhor. Então, não que ela precise ser autentificada por alguém. Não. Eu coloquei que a história, porque se você ler a Bíblia e você pesquisar a história dos fatos, está escrita a mesma coisa. Se você ler sobre Roma, as histórias que estão escritas na Bíblia, elas realmente aconteceram. E por isso existe Museu da Bíblia. Existem vários museus. Porque o que está escrito na Bíblia está autentificado pela história. Então, vamos mudar essa frase. A Bíblia autentifica a história, porque a Bíblia é muito maior que a história, porque ela é a voz de Deus. Amém? Então, a Bíblia autentifica a história. Ela é autêntica, ela é imutável. Ela foi escrita em séculos, por homens diferentes, vivendo em tempos diferentes. E a mesma coisa que Isaías pregou há quase, vou colocar aí 700, não, vou colocar aí 1000 anos antes de Cristo, porque houve 400 anos de silêncio entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. E os 500 anos, mas vamos colocar uns 900 anos antes de Cristo, quanto Isaías pregou, ele preveu a vinda do Messias, que estava acontecendo tudo lá em Mateus.
Quase 1000 anos depois. Olha só como a Bíblia é poderosa e como Deus foi extraordinário em inspirar homens de diferentes tempos, com diferentes culturas, escrever sobre o mesmo ideal. Jesus é o centro. Jesus é o centro da Bíblia. Tudo na Bíblia aponta para Jesus, aponta para a Trindade, aponta para o Espírito, porque ele é Deus. Então, a Bíblia, ela é incrível, imutável, autêntica, e ela é dividida em 2 pontos, o Velho Testamento e o Novo Testamento, composta por 66 livros. No Velho Testamento, conta, em suma, a história de Israel, dos profetas, a criação do mundo. Eu esqueci de colocar aí mais um pouquinho. Mas, em suma, é isso, né? A criação do mundo, as regras, né? As regras de adoração escritas por Moisés. E no Novo Testamento narra o cumprimento das promessas sobre Jesus, sua vida, seu ministério, seus ensinamentos. E também apresenta cartas de Paulo, Pedro, João e Judas, escritas para as primeiras pessoas que se juntaram para exercer aquilo que conhecemos hoje como igreja. Mas eu não vi aí escrito Gálatas. Gálatas não é um homem, Gálatas é um povo. Paulo escreveu aos Gálatas. Mas eu não escrevi aí, não vi Filipenses. Filipenses é um povo. Paulo escreveu aos Filipenses. Atos dos Apóstolos. São atos dos apóstolos, atos dos discípulos, né? Foram o que eles faziam, o que eles estavam fazendo. Em suma, que os apóstolos depois de Paulo, né? Atos começa falando sobre a conversão de Paulo, sobre a vinda do Espírito Santo, de como nós somos batizados. E isso está tudo descrito no Novo Testamento. O Novo Testamento revela a teologia de Cristo para como se deve ter uma igreja. Fala sobre os bispos, sobre os diáconos, sobre os apóstolos, sobre os dons, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre como lidar com a ira, sobre o divórcio, sobre as intrigas, sobre as inimizades, sobre o inferno. Então, tudo que o crente tem que saber, o Novo Testamento é esclarecedor. E, por fim, a Apocalipse, né, que é a revelação do futuro. Então, e do céu, né? Então, nós temos aí essa divisão na Bíblia. Eu coloquei aqui para vocês, a Bíblia reúne escritos do período entre 1500 e 1400 a.C. Olha lá, lembra que eu falei de 900 a 1000 anos? Olha só, 1500 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo. Veja bem, olha para mim aqui, quase 1600 anos. 1600 anos. Um homem que escreveu 1600 anos antes de Cristo e a pessoa que escreveu 1600 anos 100 anos depois de Cristo, já passaram 1700 anos, escreveram sobre o mesmo caminho. Gente, a Bíblia é poderosa. A Bíblia é temporal. Até que... troca o microfone para o teu celular. Tá no meu celular. É que a minha voz tá rouca. Eu acho que o problema não é o microfone, Lute. É a minha voz. É que eu preguei ontem. E aí eu fiquei... Preguei ontem, professora também, todo dia dando aula. Aqui tá normal. Eu sei que vocês estão aqui, mas é que meu celular tá aqui, aí eu consigo ver vocês. Não dá. Então, eu vou fazer uns exercícios vocais que a Débora vai me passar depois. Ela sempre fala para eu fazer, eu não faço. Então, se tiver muito ruim, eu nem sei o que fazer para melhorar. Gente, professor, é assim, final de semana. Vamos ver agora. Gente, então, a Bíblia, ela não precisa ser autenticada por alguém. Ela não precisa que alguém fale assim, nossa, a Bíblia é... A Bíblia ela é a voz de Deus. Ela é poderosa. A mesma forma que 1600 anos atrás alguém começou a escrever as escrituras, passou todo esse tempo. 100 anos depois, começaram a escrever também sobre os ensinamentos de Jesus e tudo mais. Até hoje ela fala conosco. E estamos no ano de 2024.
2024 anos depois de Cristo, nós estamos aqui falando sobre ela. Então, ela é a voz de Deus. Quer mais prova do que isso? Mais prova do que isso, que desde os princípios, desde o princípio. Então, a voz de Deus, ela é imutável, o que ele fala. Por isso que está escrito, gente, essa palavra é a mais verdade. Tudo é verdade, mas essa palavra é tão verdadeira de que tudo passa, mas a palavra de Deus não passará. Aleluia. Já estou ficando aqui coisada, já, porque a Bíblia, ela é, nossa, ela é extraordinária. Por isso que eu falo tanto para ler a Bíblia. Ela é extra. Letícia, está baixo o som. Gente, não sei o que dizer. Vê se é teu celular. Vê se é teu celular, Anitta. Aumenta aí. Aqui tá de boa, aqui tá perfeito. Isso, vai mandar feedback aí pra gente saber. Então, veja bem, gente. 2024 anos depois, a gente tá falando da Bíblia. Tudo mesmo, tudo. Aumentei o volume, que bom. Então, tudo mesmo, tudo passa. A gente pode ficar aqui, nós podemos ir para. A nossa vida pode acabar, mas a palavra continuará. Ela não passará. 2024 anos depois e antes, desde sempre. Então, aqui, ela foi organizada em grupos literários, né? Apesar da imensa e milenar linha cronológica. Meu Deus do céu, aleluia. Ela, gente, entenda o poder da Bíblia. Ela foi dividida em grupos literários, eu coloquei aí. Tem o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. A Anitta saiu e entrou, melhorou. O Pentateuco, ele é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eu até incentivo vocês ouvirem a música. Eu sei que é música de criança do Diante do Trono, mas ouve, é bem legal. É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, né? Os crentes aí conhecem. Então, ouça essa música, é bem bacana mesmo. Fica na memória, você nunca mais esquece. Então, são divididos em pentateucos, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e menores, evangelhos históricos, né, depois de Jesus, e a revelação, que é Apocalipse. Então, a Bíblia é dividida dessa forma. Foi dividida em grupos literários para nosso maior entendimento, né? Porque a cronologia, gente, a cronologia, um exemplo. Gênesis começa a criação do mundo. Teria que parar no meio de Gênesis, teria que começar o livro de Jó. Aí, Jó termina, aí depois continua Gênesis. E aí, depois de Gênesis, vem Êxodo. Mas no fim de Êxodo, tinha que parar. Eu estou falando um pouco da cronologia que eu estudei, tá? Depois de Êxodo, tinha que parar o Êxodo ali na metade e começar um pouco de Levítico, Deuteronômio. E aí, depois, Números. E aí, acaba esse. Aí, termina falando um pouquinho sobre Êxodo. E aí, depois, vem Juízes, Josué, Juízes, mas no meio de Juízes aconteceu o livro de Ruth. Então, a pessoa que, inspirada por Jesus, né, inspirada por Deus, colocou a Bíblia, fez a Bíblia para que nós entendêssemos ela melhor, de maneira organizacional, né? Porque se fosse para ser cronologicamente, ia ficar um pouco mais confuso. Até que, a última vez que eu estou lendo a Bíblia, eu já li a Bíblia algumas vezes, e nessa última vez eu tentei ler cronologicamente. E eu estou 3 anos, 3 anos tentando ler dessa forma e estou terminando agora. Pois é. Mas é porque eu também não gosto de fazer, tipo, eu vou ler a Bíblia em 1 ano, vou ler a Bíblia em não sei quantos meses. Não gosto. Eu gosto de estudar o livro até eu enjoar. Até, tipo assim, até eu enjoar não, né? Até eu saber tudo sobre a história. Então, tem livro que me demanda 2 meses, tem livro que me Ezequiel foi um livro que eu fiquei 2 meses e meio para sair dele e eu não conseguia, porque tinha muita coisa para aprender. Então, eu estou 3 anos lendo de forma cronológica. Demora mesmo, é um pouco mais complicado. Então, pode levantar a mão para perguntar. Pode abrir, Matheus, o seu microfone e perguntar. Boa tarde, pessoal. Estão todos me ouvindo? Sim. Lê, eu tenho uma dúvida. Eu comecei a ler a Bíblia recentemente. Eu quero ler ela pela primeira vez toda. Eu sempre li de pedacinho em pedacinho, tá? Só que uma dúvida que eu tenho é, por exemplo,
eu começo a ler a Bíblia e não quero parar mais, né? Fico lendo um capítulo atrás do outro. Eu já terminei o Evangelho de João e comecei o de Marcos. Já terminei as epístolas também, que é o que indicam, né, para todo novo convertido começar a ler, né? Só que eu já ouvi pessoas dizendo que quando você lê a Bíblia, você tem que ler texto por texto e parar para meditar. Só que eu não consigo meditar. Eu quero ler o que está acontecendo ali, aonde vai chegar, e eu quero ver o que vem depois. O que que você indica assim para a gente estar começando, que quer ler a Bíblia toda, quer se aprofundar mais em Deus? Amém, amém, Mateus. Que coisa linda, né? Eu sempre começo assim também, Mateus. Eu leio todas as epístolas primeiro. Eu amo as cartas de Paulo. É, eu sempre começo por elas porque elas são, tipo assim, realmente a teologia do cristão, né? O manual do cristão está tudo escrito ali nas epístolas. E eu não acredito numa receita. Por exemplo, como você falou, né? Algumas pessoas falam que tem que ler o texto e meditar em seguida. Por quê? Para elas, talvez, seja melhor dessa forma. Mas é que nem eu falei. Na primeira vez que eu li a Bíblia toda, eu li inteira como aplicação pessoal. Eu só pensava, tipo assim, em entender coisas para mim, para minha vida, entender coisas assim. Eu li inteira dessa forma. A segunda vez que eu li a Bíblia toda, eu li como se a metade aplicação pessoal, metade entendendo a história, não sei o que lá. Agora que eu estou lendo cronologicamente. Então, para você entender o que eu estou falando, não existe uma receita, não existe uma coisa que você tem que fazer, porque o texto ele é tão extraordinário que nem você falou. Eu quero ler e eu quero ficar lendo. Essa é a forma como eu me sinto agora. Agora eu quero ficar lendo. Mas 3 anos atrás eu não lia dessa forma. 3 anos ali atrás eu lia do jeito que a moça falou para você. Que eu parava, aí meditava, aí aplicava na minha vida pessoal, não sei o quê. Então, existem a forma que você encontra melhor de ler a Bíblia. Mas eu, Letícia, oriento vocês sempre começarem num novo convertido. Eu gosto de falar para ler Provérbios, né? Provérbios é porque é muito de fácil entendimento. Você lê e você entende. Você não precisa ficar falando, o que está dizendo aqui? Não, é fácil. Tema ao Senhor. Temer ao Senhor. Provérbios é muito fácil. Então, eu sempre incentivo a ler Provérbios primeiro. Eclesiastes também, Provérbios e Eclesiastes são livros que são muito de fácil entendimento. Aí, quando você vai começando a entender, eu iria para as cartas de Paulo, né? Mas as cartas de Paulo, por exemplo, Romanos. Romanos é aquela fala muito sobre a graça, o evangelho da graça, que nós somos salvos por ela. Então, sobre a liberdade. Nós somos livres, que nem 1 Coríntios 10 fala que a nossa liberdade tem que ser. 1 Coríntios 10 fala que a nossa liberdade tem que ser limitada pelo outro. Que a forma como nós somos também responsáveis pelo outro. Então, isso, para a pessoa entender, é um pouco mais dificultoso. Você tem que ler, você tem que entender, pedir orientação. Mas uma coisa que eu aprendi lendo a Bíblia, e até nas aulas de bibliologia, de teologia que faço, a Bíblia, nós temos uma iluminação sobre ela. Ela já é revelada. A gente lê o texto e fala assim, Senhor, me revela o que está acontecendo. Não, a Bíblia já está revelada. Ela já é a revelação de Deus para nós. Nós precisamos somente ter esclarecimento e receber uma iluminação sobre o texto. E você consegue ter essa iluminação lendo, e aí você pesquisa o que estava acontecendo, ou você aplica já na sua vida pessoal, né? Então, o que eu incentivo? Leia a Bíblia até você entender. Até pesquisar, ver vídeos, ler sites, ler em conjunto com amigos. Mas eu gosto muito de falar para que a pessoa comece com Provérbios, Eclesiastes, mas também os novos convertidos também podem começar por Mateus, que são os evangelhos, né? Fala dos ensinamentos de Jesus, mas assim, como você falou, as cartas de Paulo
elas devem ser lidas assim urgentemente pelos cristãos, pelos não cristãos, e a gente tem que ler continuamente, porque a gente vai esquecendo, parece, as informações. A gente vai vivendo a vida e vai esquecendo o conteúdo. Então, por isso que todo dia a gente precisa ter um tempo. Então, eu não acredito que tenha uma receita assim. Tem que ler, tem que meditar. Eu acho que você escolhe a maneira que é mais bacana para você ler. O tempo que você está também, se você acha que tem que aplicar mais, ou se você quer entender o contexto da Bíblia, a interpretação técnica. E aí você lê dessa forma. Como vocês sabem, eu sou professora, né? E existem 3 formas de aprendizado. As pessoas que aprendem muito usando os olhos, né? Que é a pessoa visual, a pessoa auditiva, que ama, que entende muito fácil, que ouve e para ela é suficiente. E a pessoa que precisa escrever, a pessoa que precisa ler e escrever, ler e meditar, ler e escrever. Então, o que for bom para você, para vocês, né, que estão aqui comigo, você faz. Por exemplo, a Débora, ela está até aqui, minha amiga. Ela gosta de ler e às vezes ela ouve também a palavra, a Bíblia em áudio, que para ela é melhor. Então, eu não acredito que tenha uma coisa a ser seguida. Uma coisa a ser seguida é ler a Bíblia. Amém? Acho que eu consegui responder um pouquinho. Então, aqui foram divididos em grupos literários, né? Aqui, ó, eu vou falar um pouco da cronologia. Vou até falar até da pergunta do Matheus. Aqui eu coloquei um site, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Tá bem pequenininho, mas olha só, eu tenho em cima. Se eu mudar de página, muda de vocês? Deixa eu ver. Não. Deixa eu interromper o compartilhamento. Eu vou aqui abrir outra tela com vocês. Para vocês entenderem o que eu estou falando sobre a cronologia. Olha só aqui. Vocês conseguem ver? Conseguem ver aí, gente? Me responde só para eu saber. Sim ou não? Olha, Sim, Lê, dá para ver. tá bom. Olha só aqui a ordem cronológica. Gênesis, olha o que eu falei para vocês. Termina em Gênesis. No meio de Gênesis foi escrito Jó. E aí depois continua um pouco de Gênesis. E depois de Jó vem Êxodo, mas no meio de Êxodo, aqui no final de Êxodo, vem Levítico, Números e Deuteronômio. Levítico, Números e Deuteronômio está escrito sobre as leis de Moisés. E Moisés escreveu essas leis estando na travessia do deserto, que eles ficaram 40 anos lá. Então, foi escrito durante o Êxodo, o livro de Levítico, Números e Deuteronômio. Como está separado, parece que na nossa cabeça é um livro que vem depois, né? Não. Mas Levítico, Números e Deuteronômio faz parte do livro de Êxodo. Depois vem Josué, Juízes, olha só, no final de Juízes acontece o livro de Ruth. Estão vendo aqui? Depois vem 1 Samuel, 2 Samuel e 1 Crônicas aconteceram ao mesmo tempo. Olha só. 1 Reis e 2 Crônicas, 1 Reis e 2 Crônicas, e do lado vem Provérbios, Eclesiastes e Cânticos e Salmos. Por quê? Salmos foram escritos por Davi. Davi estava reinando já aqui em 2 Samuel e em 1 Crônicas. Então, ele estava escrevendo os Salmos, vivendo em 2 Samuel e 1 Crônicas. Olha que loucura. 1 Reis, 2 Crônicas, 1 Reis já começou o reinado de Salomão, que era filho de Davi. E foi ele que escreveu os livros de Provérbios e Eclesiastes. Olha só. Também tem o livro de Cânticos. Então, 2 Crônicas, 2 Reis. Enquanto 2 Crônicas e 2 Reis estava acontecendo, inclusive, muitas histórias de 2 Travou meu rosto?
Voltando. Enquanto estava acontecendo as histórias de primeira Reis, segunda Crônica, segunda Reis, tem algumas histórias que estão uma dentro da outra. Segunda Reis fala de Salomão, segunda Crônicas também. Estava acontecendo aqui, ó, alguns dos pequenos profetas e dos maiores profetas. Olha lá, Joel, Jonas, Isaías, Oséias, Miqueias, Amós. E enquanto isso tudo, Salmos estava sendo escrito. Porque Salmos não tem apenas Salmos de Davi, também tem Salmos de Asaf. E Asaf era um músico, sacerdote do templo do Senhor. Então, olha só, enquanto Ezequiel estava sendo escrito, Daniel também, Jeremias, Ezequiel e Daniel são profetas maiores que antecederam o exílio e também estavam pregando durante o exílio. Depois vem Sofonias, Lamentações, Abacuque, Obadias, que são profetas menores que vêm após o exílio da Babilônia. Vocês sabem que o povo de Israel ficaram exilados após o Egito, né? Eles ficaram exilados no Egito como prisioneiros, escravos, saíram do Egito pelo Mar Vermelho, construíram toda uma história, depois se revoltaram contra Deus, e eles foram exilados novamente por 70 anos na Babilônia. Então tem os profetas. Demais esse mapa, né, Matheus? Também, ele é absurdo. Eu coloquei no slide, e eu sempre coloco o slide para vocês terem acesso, tá? O site vai estar lá também. Então, olha só. Jeremias, Sofonias, Lamentações, Abacuque, Obadias são profetas que vieram após o exílio. Jeremias veio antes. Jeremias, ele veio falando sobre o exílio. Olha, o Senhor está dizendo, voltem a mim, povo de Israel, porque vocês serão exilados. Eles vieram avisando sobre o exílio, mas eles não se arrependeram. E aí aconteceu o exílio. E depois vem o livro de Ezequiel. Ezequiel tinha 30 anos quando ele lamentou estar no exílio. Então ele começou a falar do exílio, Daniel falando do exílio, Esdras vem após o exílio. O rei Ciro libertou os escravos, né, da Babilônia. Esdras foi a construção após o exílio. E aí vem os livros de Esther, Ageu, Neemias, né? E Neemias também durante o exílio. E olha só, o último livro é Malaquias, né? Zacarias e Malaquias. Que aconteceu também no período de Esdras. Olha só que loucura. O Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas foi escrito primeiro, tá vendo aqui em cima? Aqui em cima, o Lucas começou a escrever primeiro. Depois, no meio de Lucas, Mateus, Marcos e João começaram a escrever o livro deles. Depois veio o Atos dos Apóstolos. Enquanto acontecia o Atos dos Apóstolos, Paulo já estava escrevendo para Gálatas, para Tessalonicenses, para os Coríntios, para os Romanos, Efésios. Tudo isso estava acontecendo enquanto o Atos dos Apóstolos estava sendo escrito. Efésios, Filipenses aqui, ó. Depois veio Timóteo, Tito, e aí veio após o Atos dos Apóstolos. Olha só Hebreus, gente. Hebreus estava sendo escrito junto com Atos, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. 1 Pedro continuou sendo escrito na época de Judas, na carta de Judas, né? Paulo escreveu a Judas. No livro de Judas. Então, 2 Timóteo, 1 João, 2 e 3 João, Apocalipse. Apocalipse é o último livro. Então, cronologicamente, já está certo na Bíblia, né? Apocalipse seria o último livro, porque é o livro da revelação. João escreveu Apocalipse na ilha de Patmos. Né? Então, Eita, vou coisa aqui, ó. Deixa eu interromper aqui Deixa eu interromper. Vou voltar aqui para o slide para a gente continuar e terminar nossa coisa de hoje. Então, se você perceber a cronologia da Bíblia, ela é um pouco mais... tem que ler ela com muito mais cuidado. Por quê, gente? Termina não. Tipo isso. Essa aula da Bíblia ela é muito boa. Então, você tem que ler com esse temor. Por quê? Nós temos que ter um cuidado, gente. A aplicação pessoal nunca pode ferir a doutrina do Evangelho.
Às vezes a gente prega, a gente entende o que quer da Bíblia e prega sem saber o que ela realmente está querendo dizer. E a gente acaba ferindo algumas doutrinas. Isso não pode acontecer. É isso que acontece às heresias. As heresias são isso. São quando você prega algo da Bíblia, mas que não está querendo dizer aquilo, e prega de maneira errada o que está sendo escrito, né? Esse é os últimos slides, tá bom? Estamos acabando já, faltam 8 minutinhos. Então, Jesus é o tema central da Bíblia. E elas são divididas também, né, daquela forma que eu falei, mas um segundo tópico de uma subdivisão são os profetas maiores, os profetas maiores antecederam o exílio e também pregaram sobre o exílio, né? Isso está lá escrito no slide anterior. Os profetas menores, eles pregaram pós-cativeiro da Babilônia. Ah, por que são profetas menores? Por que são profetas maiores? Tem a ver com, não. Tem a ver com a quantidade do livro mesmo. O livro é menor. E o livro é maior, o profeta maior, Jeremias. Tem muitos capítulos. Ezequiel tem 50 capítulos. Jonas tem 4 capítulos. Então tem a ver com o livro mesmo. São livros menores. Não tem a ver que o profeta é menor ou um profeta é maior do que o outro. Não tem a ver com isso. Até porque, e também não tem a ver com localidade, porque Jonas pregou a cidade de Nínive. E Nínive tinha, está escrito em Jonas, capítulo 2 capítulo 3, que Nínive precisava ser percorrida por 3 dias, de tão grande que ela era. Então não tem a ver com a localidade, tem a ver com o tamanho do livro, né? E nem com o profeta, né? Um profeta não é menor ou maior que o outro. Só tem a ver com a quantidade de folhas mesmo no livro, de capítulos. Também é dividido sobre as epístolas, que são as cartas de Paulo, né? De Paulo, de Pedro, que revelam a teologia de Cristo. A história em suma, está escrita em Atos dos Apóstolos, mas toda a Bíblia é uma história, né? Mas a história dos apóstolos está escrita em Atos. E a biografia de Jesus, que são os evangelhos, né? Ele é revelado em cada evangelho por um prisma diferente. Então, Mateus revela ele como uma pessoa, Lucas revela como outra, revela como filho, revela como homem, revela como Deus. Então, a Bíblia ela é uma conjunção que fala sobre o mesmo ponto, que é Jesus. E por enquanto, gente, é isso. Até breve, eu coloquei aí #leia a Bíblia. Vocês sabem que há algum tempo, né, 1 ano, eu comecei essa hashtag lá no meu Instagram, de #leia a Bíblia, para que incentivasse as pessoas. E as pessoas têm continuamente marcado lendo a Bíblia, né, uma foto lendo a Bíblia, escrevendo #lendo a Bíblia, para que a gente comece esse movimento de importância sobre ler a Bíblia. Nós precisamos, como se fosse tomar banho, como se fosse escovar os dentes, até mais importante do que isso, nós ignoramos a leitura, porque, tipo assim, não deu tempo. Organize-se para dar tempo. Né? A Bíblia é tão importante que ela precisa de um tempo seu. Na verdade, é você que precisa de um tempo com ela. Então, organizem-se para que vocês aprendam com esse maior tesouro que vocês têm na mão de vocês. Eu tenho uma madrasta e ela é católica. E durante toda a minha infância e adolescência, tinha uma Bíblia na casa dela, tipo com um santinho, com santos, né, algumas imagens, e a Bíblia aberta no Salmos 91. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha 15 anos, tinha 14 anos. Quando eu comecei a ler a Bíblia, e eu me apaixonei por ela, tive experiências e ainda tenho maravilhosas com a Bíblia, ela é a revelação de Cristo para mim, por isso que eu não consigo me apartar dela. Eu me sinto mal quando eu faço isso. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia com 14 anos e eu vi aquela Bíblia abertas no Salmos 91, eu passei para o lado, que a gente não podia tocar ali, né? Eu e minhas irmãs. Quando eu passei para o lado, todas as outras páginas estavam limpinhas e a Salmos 91 já estava meio embolorada, meio amarelada. Porque durante mais de 15 anos, ninguém a folheou. Ela só ficou aberta
no Salmos 91 durante 15 anos. Ninguém nunca a pegou ali, ou para fechar, ou para ver o que está escrito na página de trás, sabe? Era como se fosse... Ela estava lá. Todas as outras páginas estavam branquinhas, assim, sem uso, né? E só a página 91 ali, do Salmos 91 de Salmos, estava bem abarelada e embolorada por causa do tempo. A Bíblia fechada, ou a Bíblia parada numa única folha, sem ser vista, sem ser lida, não tem como te ajudar. A Bíblia é uma ação, ela é um verbo. Ela está em movimento o tempo inteiro. Uma Bíblia fechada, assim, guardada, não tem nenhum poder sobre a sua vida. Ela está lá, ignorada. Agora abre e lê. Primeira coisa que tu lê vai te edificar, meu irmão. Leia a Bíblia. Não deixa ela. Caramba, eu esqueci minha Bíblia no carro. 3 dias tá lá, não vi, não sei. Tem gente que às vezes nem tem Bíblia. Tenha uma Bíblia. Leia a Bíblia, respire a Bíblia. Ela é a vida. Visto que Jesus é o verbo é a Bíblia. Jesus é a vida. Amém, gente? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Não? Gostaram da aula? Tiveram curiosidade? Por enquanto, eu tive que acabar, porque nós temos uma aula, 1 hora só, né? Mas eu venho trazer uma parte 2 da Bíblia mais a fundo num outro momento, tá? Vamos orar para terminar? Fran, ora pra gente. Quer orar pra gente, Fran? Por gentileza. Franciele, tá aí? Aqui. Fran, você abriu o microfone, mas não tá saindo mesmo. Não sei por quê. Tá aberto o microfone. Poxa, caramba. Deixa eu ver outra pessoa aqui para orar por nós, então. Gabi, quer orar por nós? Tu mesmo, Gabriele Passos. Amiga, ora aí. Gente, ora! Ora aí, vai, Débora. Ora tu. Eu tô correndo para me arrumar para a igreja, mas tá bom, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa aula de hoje, muito conhecimento. O Senhor sempre tem algo novo para nos ensinar, para nos mostrar. E nos alegramos muito em saber, em ter interesse, né, de buscar a tua palavra, porque o Senhor tem total interesse em ter esse relacionamento conosco, de se apresentar para nós intimamente cada dia. Mas é muito bom da nossa vontade, do nosso querer, te buscar, saber mais sobre ti, sobre todos aqueles que o Senhor confiou pela terra. E obrigada, Pai, por essa palavra, pelo tempo da Letícia, por cada um que está aqui, Senhor. Ao Senhor sempre toda a honra e glória. Pai, obrigada por tudo. Amém, gente. Bom domingo, obrigada por Amém. estar com a gente. Tchau, Deus abençoe. Até semana que vem. Beijo. De nada, Fran. Um beijo. Amo tu.